Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade à nossa Olimpíada de Língua Portuguesa, As oficinas do gênero Memórias Literárias. Nós vamos agora para a nossa oficina 4. Então vamos relembrar primeiro o que são memórias. Bom, memórias são textos produzidos para rememorar, ou seja, resgatar o passado vivido ou imaginado. Como disse Emília, são a história da vida da gente, com tudo o que acontece desde o dia do nascimento até o dia da morte. Por isso, ao escrever nossas memórias, devemos escolher cuidadosamente as palavras e assim conduzir o leitor por cenários e situações reais ou imaginárias. Essas narrativas têm como ponto de partida as experiências vividas pelo autor no passado, contadas como são lembradas no presente. As características do gênero memórias são a comparação entre presente e um passado distante, as impressões do narrador, as palavras e expressões que indicam uma época, situando o leitor no tempo passado, e também refere-se a objetos, lugares ou modos de vida que já não existem ou que se transformaram ao longo do tempo, e também evidencia sentimentos, emoções e impressões sobre acontecimentos, fatos e etc. Agora nós vamos ver como isso é explicado na linguagem dos alunos que já participaram da Olimpíada em outras edições anteriores. Eles explicam o que é ser memorialista, o que são as memórias literárias, a partir do que eles aprenderam com os professores deles em salas. Ser memorialista para mim é reviver os sentimentos da pessoa, é entrar no personagem, é saber os sentimentos e através do texto tentar transmitir para as pessoas que leem. Ser memorialista é ser o autor da própria história, como se você tivesse vivido essa história. É como se você se colocasse no lugar da pessoa que você entrevistou. Eu me senti uma pessoa muito importante, pois eu posso contar uma história que não é minha e valorizando ela com o meu jeitinho de ser, que é diferente. Um texto de memória, ele tem que ter emoção. Ele tem que falar, tem que ser narrado em primeira pessoa. Memória literária, para mim, é contar histórias de outra pessoa, só que com o meu... Nós vamos ver um exemplo na prática. Vocês verão uma entrevista com Dona Maria da Saúde de Juriti, no Paraná, e vocês vão ver depois o texto que eu produzi a partir da entrevista com ela. Quando eu peguei 5 anos de idade, o meu pai morreu. Ficou só eu e minha mãe e um irmão. Aí dos meus 7 anos, eu já fui começando a trabalhar junto com a minha mãe. Era plantando roça, era trabalhando em juta e trabalhando com os outros também para ajudar ela e ela me ajudar também, né? A mãe da minha mãe fazia louça de barro. A avó dela, ela me contava. E depois, quando morreu essas pessoas, ela continuou fazendo. Que ela ficou viúva também do meu pai. Aí ela fazia para nós se manter. Quando ela ia trabalhar, nós tirávamos semanas assim para trabalhar nas louças do barro. Depois que a gente já estava com todas as louças prontas para queimar, a gente já ia tirar lenha, queimava para poder vender. Aí depois eu ia brincar no barro e aí fui aprendendo também. Eu só fazia pegar o barro e fazer também assim como ela fazia. A gente coloca o pau do caripé, põe o barro, bate, faz o formato do fundo, de lá vai emendando com o morrão, até a altura que quer. É um amor. Todo o trabalho da gente, ele é bem feito quando a gente tem amor naquele trabalho, naquela profissão. Acho que não tem que acabar. Eu fiquei como herdeira da minha mãe nesse trabalho e eu tenho esperança que meu filho também vai continuar a trabalhar. E alguém além dele vai ter também, vai aprender e não vai ficar parado, não.
Agora nós vamos ver o texto de memórias literárias que eu criei a partir da entrevista com essa Dona Maria da Saúde. Bom, eu fiz o seguinte, o nome do texto é Moldando Sonhos, eu dei o mesmo nome que aparece no título da entrevista. Essa manhã, enquanto eu cozinhava o almoço nas panelas de barro que eu mesma fiz, não pude conter um leve sorriso ao lembrar da minha querida mãezinha me ensinando, quando eu era ainda menina, a fazer louça de barro. Lembro-me como se fosse hoje, quando ia para a barraca de palha debaixo daquela árvore frondosa, no terreiro de casa, ver mamãe fazer suas criações. Eu adorava aquele cheirinho de barro molhado. Eu passava horas ali admirada, vendo-a fazer seus utensílios como uma verdadeira artista. Era tão lindo ver como ela transformava um simples punhado de barro molhado em lindos objetos. Ela conseguia formas diversas e criativas de panelas, jarros, potes e pratos a cada modelada que traçava. Era como se ela tivesse magia nas mãos. Mamãe aproveitava para me contar suas histórias enquanto me ensinava a modelar uma pequena panela de barro. Ela dizia que aprendeu esse ofício com sua saudosa mãezinha e o mesmo vinha sendo passado de geração em geração para as mulheres da família. Mamãe também aprendeu a fazer louça de barro para dar continuidade a essa linda tradição, mas logo se viu obrigada a utilizar a sua arte para sustentar nós três, ela, eu e meu irmão, pois papai, que era o provedor da família, falecera quando eu ainda contava 5 anos. Eu comecei a trabalhar com mamãe com 7 anos de idade. Era plantando roça, era trabalhando com juta, mas eu até gostava da rotina, mas era fazendo louça de barro que eu me via realizada. Aquela sensação de pegar o caripé, misturar o barro mole e moldar o que eu quisesse não tinha comparação. Era como se um sonho tomasse forma e se tornasse realidade. E o melhor momento era quando a gente ia pegar lenha no mato para fazer o fogo e queimar a louça modelada para poder vender. Mas tinha uma coisa, tinha que saber a temperatura e a quantia que o barro pegava do caripé. Se tivesse bem areadinho, ele já estava bom. Eu via a louça ardendo no fogo e sentia meu coração aquecido também, pela certeza de que tínhamos feito um bom trabalho, que as pessoas iriam gostar e que nós teríamos um bom lucro com as vendas. Bons tempos aqueles. Hoje sou só eu, não tenho mais minha mãe, mas eu ainda faço louça de barro e acho que isso não tem que acabar. Eu fiquei como a herdeira de minha mãe nesse trabalho e tenho a esperança de que meu filho aprenda e continue fazendo, e que alguém, além dele, um filho, um sobrinho, um primo, também aprenda e não fique parado, siga em frente. Notem, pessoal, que eu fiz comparações aí entre o presente e o passado distante. Eu também usei minhas impressões como narradora, porque como vocês viram, aqui no texto, as únicas coisas que a Dona Maria falou na entrevista foi sobre como ela aprendeu a fazer objetos de barro com sua mãe e qual a idade, que o pai dela faleceu quando ela tinha 5 anos e que ela ajudou a mãe desde cedo. Essas outras palavras fui eu que fui acrescentando no texto de acordo com a minha imaginação. Eu imaginei o que tinha acontecido com essas informações que ela me deu e a partir daí criei o texto, né? Então, quando eu digo esta manhã, enquanto eu cozinhava o almoço, vocês veem que na entrevista ela não está cozinhando almoço. Eu que imaginei essa cena para poder dizer que ela começou a se lembrar dessa cena do passado e começar a contá-la. Veja que tem expressões que ligam presente e passado. Lembro-me como se fosse hoje, né? Quando ia para a barraca, ela conta bem direitinho aí como era que acontecia. E aí eu pego a fala dela, faço de conta que é minha e eu escrevo o texto como se eu tivesse vivido
Olha o tanto de informações que eu acrescentei aí, por eu me colocar no lugar dela. Por eu imaginar que eu quem vivia a situação, eu imaginei as sensações que ela sentiu, eu imaginava os cheiros, eu imaginava as emoções, aí coloquei no texto tudo isso, né? E imaginei também como era que a mãe dela fazia essas coisas, né? Ensinava ela, imaginei tudo, imaginei toda a ação e contei aí no meu texto, né? E aí, no final, na conclusão, eu faço a comparação entre o passado e o presente, né? Como é que está hoje em dia a situação da Dona Maria, né? Que hoje ela não tem mais a mãe, ela continua fazendo e quer que a tradição siga, certo? Observe também que, olha, aqui diz que nas memórias a gente se refere a objetos, lugares e modo de vida que já não existem ou que se transformaram. No caso aí, se transformou, né? Hoje ela faz de um modo mais aperfeiçoado, ela faz não só para sobreviver, né? E não tem mais a mãe dela, modificou um monte de coisa hoje em dia. E os sentimentos e emoções que ela evidencia, eu também falo no texto e acrescento as que eu acho que ela sentia, certo? Aí agora é com vocês, eu quero que vocês assistam a esta outra entrevista aqui nesse link, né? E é com outra Dona Maria, mas é a Dona Maria Gessina, o nome dessa outra Dona Maria, e ela é parteira, ela conta um relato dela na entrevista. Eu quero que vocês peguem esse depoimento dela e transformem num texto de memórias, assim como eu fiz. Se coloquem no lugar de Dona Maria Gessina, como se vocês fossem ela, e contem, escrevam, né, contem em forma de texto como ela se sentia, as sensações, né, que ela tinha quando ela aprendeu a ser parteira, como ela diz aí na entrevista. Se baseie no modo como eu fiz o texto a partir da entrevista da outra Dona Maria. Se precisar, volta esse vídeo, assiste quantas vezes forem necessárias para poder você ficar bem expert na situação, com memórias, e fazer o seu texto bem bacana. Você vai fazer seu texto de hoje sobre essa entrevista que está nesse linkzinho azul aí, certo? Você vai lá nos slides, clica no link ou eu deixo disponibilizado em outro momento, em outro local, e você vai e assiste a entrevista, depois você cria o texto sobre ela se colocando no lugar da Dona Maria Gessina. Se lembre de colocar a introdução, imaginar uma situação, um dia, como estava o dia, como estava o sol, que ela ia passeando para poder essa vizinha chamar ela, certo? Para poder vocês introduzir o depoimento dela. E o desenvolvimento, você conta a história que ela te conta na entrevista, você conta do seu jeito, com suas palavras, acrescentando as emoções e os sentimentos, como eu falei. E na conclusão, você faz o quê? Você compara o passado com o presente, certo? Como é hoje, como os partos acontecem hoje, os nascimentos dos bebês, se é com parteira, se é no hospital, o que é que mudou, o que é que não mudou de lá para cá, tá certo? Então, boa sorte para vocês e eu aguardo as fotos dos textos.